1 João, capítulo 5, versículos 18 e 19, tá bom? Diz assim, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive no pecado. Aquele que nasceu de Deus é protegido e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Posso ouvir um amém? Quem é de Deus aqui, diga glória a Deus. Sabemos que somos de Deus e o maligno não nos toca. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro já está sepultado, é sepultado no maligno. Se você for a um cemitério, você vai passar por várias lápides escritas, aqui jaz. Aqui há alguém que está sepultado. E o mundo inteiro, o sistema mundial, o cosmos, está sepultado no maligno. Nós vivemos falando de sinais dos tempos agora. Eu não sei se vocês observaram que ontem no México deu um terremoto, morreu pessoas no México. Tremeu a terra, tremeu casa, rachou paredes. Uma casa desabou sobre 5 pessoas, e 5 pessoas morreram. Anúncio de tsunami, mas o tsunami não aconteceu ontem, estava previsto para hoje. Uma praga de gafanhotos do Paraguai voou para a Argentina e está chegando no Brasil, já deve ter chegado nessa hora. Uma praga de gafanhotos, irmãos, que eu vi um vídeo de alguém tirando os gafanhotos com uma pá da árvore. De tanto gafanhoto, era tanto gafanhoto que dava para fazer lama. Diz que os gafanhotos eram inofensivos aos seres humanos, mas destruiriam uma lavoura inteira em 1 hora. Imagina uma lavoura que daria para alimentar 6.000 pessoas sendo destruídos em 1 hora. Está chegando já na parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, essa nuvem de gafanhotos. Já não bastasse um vírus maligno que tem vindo contra a humanidade, e todo mundo está assustado com o poder desse vírus. Um vírus que não faz mal para uma pessoa. A pessoa de repente fica assintomática, sem sintoma algum. Então uma pessoa não tem sintoma, não espirra, não tosse, não sente absolutamente nada. Consegue fazer 6 quilômetros de corrida, ida e volta, sem sentir absolutamente nada, enquanto outra pessoa é levada à morte pelo mesmo vírus. É possível explicar isso? Que imunidade é essa? Como pode alguém não fazer absolutamente nenhum mal em outra pessoa, levar à morte? Ninguém tem explicação alguma sobre esse vírus. Então tudo que tem acontecido vem de acordo com Mateus 24, e haveria fomes, guerras, pestes, rumores de guerras, pragas. Gafanhoto é uma praga. Se você for ver no livro do Êxodo, uma das 10 pragas do Egito era a praga dos gafanhotos. Irmão, já não bastasse isso, guerras e rumores de guerra. No próprio México, onde o terremoto abalou a terra e aconteceu até mesmo morte, há uma guerra por pontos de tráfico. Chega a morrer 90 pessoas por dia com uma guerra interna no México. Esse tipo de rumores de guerra está acontecendo em todos os lugares do planeta. Aqui no Brasil não é diferente. Você pode observar a desmoralização das Forças Armadas, da polícia, né? Os direitos humanos supervalorizando classes minoritárias das quais nós fazemos parte. Povo de comunidade, povo. Então, quando você observa tudo que vem acontecendo no Brasil, esse rumor de guerra, porque nós somos do partido do governo, nós somos contra o partido do governo. Eu não vejo a hora do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, da UEFA, da Eurocopa, de uma Copa do Mundo aparecer, que aí o pessoal vai torcer pro time, esquece esse negócio de guerra, de torcida política. Porque não está tendo jogo, irmão, o povo está torcendo para a política agora. Quem é do Lula sai gritando, democracia. Quem é do Bolsonaro ajoelha de camisa verde e amarela, e esses daí são criminosos. Não dá para entender mais nada. Então nós precisamos ter a compreensão exata do que tem acontecido no mundo. Mas chegamos à conclusão de fé, diga eu tenho fé, que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes,
O guarda aquele que nasceu de Deus. É guardado, é protegido o que nasceu de Deus. E o maligno não lhe toca. Diga comigo, o maligno não me toca. Diga, o maligno não toca na minha família, nos meus filhos, porque eu cubro os meus filhos de oração. Diga isso. Tá fraco, hein, irmão? É a máscara. É a máscara que vai tampando, né? Diga, meu filho, meus filhos, minha herança. E o maligno não toca nos meus filhos. Porque mexeu com meus filhos. Fala, mexeu com os meus filhos. Mexeu comigo. E você pensa que com Deus é diferente, irmão? Mexeu com os filhos de Deus, mexeu com ele. Só quem é filho de Deus aqui, levanta a mão e dá um glória para ele aí bem alto. Versículo 19. Sabendo que somos de Deus e o mundo inteiro jaz, está sepultado, o cosmos está sepultado no maligno. Diga, eu sou blindado por Deus. Esse estudo é um estudo do apóstolo Fábio Abud. Fomos ministrados por esse estudo antes da pandemia. Deus falou fortemente nos nossos corações e eu quero transmitir a vocês, porque isso aqui hoje, faixa aí de 35, 40 pessoas, é praticamente uma reunião de obreiros. Então, precisamos ser blindados e o tema desse estudo é santificados e blindados por Deus. Então, já fiz a leitura. Esse estudo visa nos conscientizar o quanto importa vivermos em santidade para que estejamos a salvo das investidas do maligno e em condições de cuidar adequadamente das vidas confiadas a nós. Primeiro temos que entender que quando o Senhor nos protege, é porque nós, em contrapartida, recebemos a cruz, renunciamos ao mundo e ao pecado. E aí o maligno não tem poder de nos tocar porque estamos blindados pela santidade. Somos seres falhos como seres humanos, mas as nossas pequenas falhas não são motivos para desistir, para parar, para abandonar, para largar o arado, para parar a colheita. Então, quando nós somos protegidos por Deus, nós podemos cuidar das pessoas que o Senhor confiará a nós, a partir dos nossos familiares, dos nossos filhos, até aqueles que vão chegar nas nossas células, nas nossas igrejas, nas nossas equipes. Então, ocupamos a posição de líderes espirituais, bem como exercer a função pastoral fala de estarmos fortalecidos para protegermos o rebanho e resistirmos aos ataques dos inimigos espirituais. Quando nós somos fortalecidos pelo Senhor, nós podemos proteger o rebanho. Como eu posso proteger se eu mesmo estou desguarnecido? Como você pode guardar a casa se você mesmo está despreparado? É bem verdade que a Bíblia vai dizer que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Mas o sentinela da casa está ligado ao Senhor. O sentinela da casa está com seu coração em Deus, está blindado pelo Senhor. Então você pode guardar a sua casa e todos aqueles que o Senhor vai confiar a você. Agora, quando você está desprotegido, desguarnecido, sem a armadura de Deus, o inimigo, que é o maligno, vai tentar tocar. Muitas vezes, irmãos, ele não rouba a salvação, mas ele arranha o ser humano, faz cicatrizes profundas, machucados terríveis. E você vai encontrar muitos cristãos machucados hoje, com cicatrizes profundas. E o que faltou? Faltou estar blindado pela santidade. E nós vamos estar discorrendo aqui e falando o que é necessário, desde pastores, apóstolos, pastores, até você que de repente pode ter se convertido ontem, você que está ouvindo a palavra na sua casa, e saiba que precisa, para que o maligno não lhe toque, ter uma vida de constância, uma vida no Senhor. 1 Samuel 17:33, quando o rei Saul desqualificava Davi como guerreiro, alegando não ter este condições de enfrentar o gigante Golias, Davi disse: teu servo, 1 Samuel 17:33, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei.
Este incircunciso filisteu será como eles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Você pode dar glória a Deus, irmãos? Saul estava olhando para Davi e dizendo: ele é fraco, ele é pequeno, ele não aguentou o peso da minha armadura. Davi estava olhando para Golias e não estava enxergando o gigante. Ele estava enxergando um homem sem aliança. E quando ele conhecia a sua identidade, ele enxergava um homem com aliança. Então, um homem aliançado com Deus tem poder para destruir gigantes, amarrado as duas mãos para trás e o pé nas costas ainda. Porque o gigante, ele pode vir na sua força. Nós vamos na força do Senhor. E o Senhor pelejará por nós e nos dará vitórias e conquistas se crermos nele, se confiarmos nele. Desde o primeiro dia dessa pandemia eu confio no Senhor. E eu sei que muitas pessoas confiavam também. Mas com o tempo, o medo vai baixando a imunidade física e espiritual. Nós temos que observar que tudo que tem sido falado nos noticiários anuncia um gigante. E a função primordial, principal de um gigante é causar medo, desestabilizando o seu oponente. Um gigante, como Golias, por exemplo, a Bíblia chega a dizer que ele tinha quase 3 metros de altura, para ser preciso, 2,85 metros de altura. Ao pisar no chão, a terra tremia, irmão. Você imagina você enfrentar um homem que tem quase 3 metros de altura? Eu com 1,83 m e um homem que tem o dobro da minha altura, quase. Imagina, eu com 1,83 m tenho um pouquinho mais de 100 quilos. 102, para ser preciso. Golias era uma montanha de músculos, que chegava a pesar quase 250 quilos. De habilidade, de força. Imagina o adversário enxergando aquele monstro. Tremiam nas pernas. Um exército inteiro não tinha coragem de enfrentar um homem, por maior que ele fosse. Enquanto o exército inteiro estava com medo, Davi estava olhando para ele, da mesma forma que ele iria ver Davi um pouquinho adiante. Ele diz para Davi assim, ou melhor, que ele iria dizer para Davi um pouquinho adiante: por acaso tu pensas que eu sou algum cachorro para vir a mim com pau e pedra? Porque Davi foi com um cajado e um estilingue. Pensa que eu sou algum cachorro? Irmão, Davi, por ter aliança com Deus, ele olhava o tamanho do problema exatamente como um cão vira-lata, sarnento e magrelo. Enquanto todos aqueles que por medo acabaram sofrendo as afrontas, os xingamentos do gigante, o gigante chegava a perguntar, irmão: não tem homem aí para me enfrentar? Imagina você chegar diante de um exército de homens e dizer: não tem homem? Se tiver um homem aí que venha me enfrentar. Se um homem me vencer, venceu todo o exército filisteu. Se eu vencer esse homem, eu venci todo o exército de Israel. E o povo de Deus tremendo, enquanto o menino treinado, ele treinava com o leão, ele treinava com o urso, estava pronto para enfrentar aquele gigante. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você já passou por muitas dificuldades e já enfrentou muitos problemas na tua vida, sim ou não? Todos os problemas que você enfrentou foram treinamentos, porque até aqui o Senhor te ajudou. Ele te treinou para este momento você andar de cabeça erguida dizendo: eu creio no Senhor, eu tenho aliança, Deus é comigo e não, o maligno não vai me tocar. Quem está entendendo isso reaja de alguma forma? E vocês conhecem a história? Davi foi enfrentar o gigante e com uma pedrada só derruba o gigante não cai para trás, cai de frente. Já falei isso dezenas de vezes na igreja, mas eu gosto de falar. A pedra, quando crava na testa do gigante, ele balança para trás. Mas a peleja era do Senhor. O anjo do Senhor estava atrás do gigante, deu uma sapecada no pescoço, ele cai com a cara na terra, pescoço quebrado, mortinho da Silva. Olha só que autoridade no menino. Parece que eu vejo o anjo atrás do gigante. O gigante era gigante, o anjo era maior que o gigante.
dizendo para Davi assim, ó: joga, filho, joga, deixa ele falar não, deixa ele falar besteira não, usa essa fé que você tem, vai, lança só uma. Quando Davi lança a pedra, pega no meio da testa o gigante, tal, o anjo dá essa pecada nele. A Bíblia não fala do anjo, mas eu posso falar. Porque como pode o gigante balangar para trás e cair para frente? A Bíblia fala que ele caiu com a cara no pó. Diante da autoridade que Deus está dando para mim e para você, Ele está dizendo para a gente assim, ó: a sua fé é como sementes, lança na minha direção. Lança na minha direção que gigante nenhum vai ficar entre eu e você. Eles vão cair. Eu não sei qual é o problema que veio contra a tua vida, mas se você usar a sua fé, você vence ele em nome de Jesus. Você pode dar um glória melhor? E aplaudir ao Senhor? No ministério sempre haverá perigos de ataques, de inimigos internos e externos. E contra tudo isso, nossa blindagem espiritual é nossa santidade. Como está escrito em 1 João 5,18: aquele que vive em santidade, o maligno não lhes toca. Dá glória a Deus aí. Aleluia. Eu tenho que crer nisso, irmãos. Eu tenho que acreditar nisso. Para nós fazermos a obra de Deus, precisamos de um revestimento. A Bíblia diz que no finais dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Mas olhe para alguém que está perto de você e diga assim: o amor de muitos esfriaria, não de todos. Diga. Nós não somos todos. Nós não estamos incluídos nos muitos. Nós somos os poucos. Os poucos que a Bíblia declara, muitos são chamados, mas os poucos são escolhidos. Glória a Deus. O Senhor chamou um monte, mas numa situação de pandemia Ele vai lá e escolhe. Vem, filho, vem, vem, vem. Deixa quem não quer, vem você. Deixa quem foi se afastar, vem você. Deixa quem aproveitou a pandemia para pecar. Eu estou protegendo a tua casa, a tua vida. Eu estou protegendo a tua família. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu sei que tem gente que está em casa, que não pode estar como senhores e senhoras. Mulheres que muitas vezes com suas crianças ainda não querem estar trazendo, porque não tem ministério infantil. Mas todos aqueles que se identificam, que têm uma identidade, que foram treinados pelo Senhor, vão vencer todas as batalhas que se levantarem até a volta do Senhor Jesus Cristo para a igreja. Dá um glória a Ele aí. Dificuldade financeira, o gigante da dificuldade financeira para a vida de alguns. Você vai vencer esse gigante. O gigante da saúde, que muitas pessoas temem contra a sua saúde. Você vencerá esse gigante. Você será saudável. Diga glória a Deus. Querido, eu quero domingo, o último domingo, na igreja da Santa Rosa, nós tivemos a Santa Ceia do Senhor. Eu trouxe para eles uma ministração em cima de 1 Coríntios 11, do capítulo 23 a seguir. E que no final do texto lido, tem uma revelação. E essa revelação eu levei para a igreja e hoje eu quero trazer para você, para que você entenda como você deve se posicionar para participar das próximas ceias e para que você possa viver uma vida dentro da plenitude que o Senhor tem preparado para você. Deus tem uma vida de abundância destinada a você. Quem crê nisso, dá um glória aí para Ele. Mistura com aleluia e aplauda ao Senhor, tudo junto, vai. Glória a Deus. 1 Coríntios, que é o texto que fala da ceia, do versículo 23 a seguir, diz assim, né? Pois eu recebi do Senhor que também vos ensinei, mas eu quero ler do versículo 27 a seguir.
Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um, e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe, presta atenção, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já morreram, ou vários que já dormem em algumas traduções. Então vou ler essa parte de novo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então vamos ler isso daqui de forma invertida, como eu fiz lá na Santa Rosa. Na verdade, não vou inverter o versículo. Eu vou ler como se nós discerníssemos o corpo, que é isso que devemos fazer. E você vai ver o que acontece com a sua vida. Olha só. Pois quem come e bebe discernindo o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria salvação. Irmão, quem come e bebe sem discernir, come para condenação. Mas quando eu tenho discernimento, o que eu tenho que discernir? O que é discernimento? É um entendimento profundo. Quando eu entendo profundamente o que aconteceu com o corpo de Jesus, ele foi dilacerado por nossas transgressões, ele foi partido para que nós fôssemos unidos. Já era motivo de falar alguma coisa para Jesus, né? Ele foi partido para que nós fôssemos unidos. Então o corpo dele foi dilacerado, separado, para que o nosso fosse unido, juntado pelo poder e amor de Jesus. Aí ele diz, quando você tem o discernimento de tudo que aconteceu com o Filho na cruz, então você come e bebe para a sua salvação, porque quem não discerne é para condenação. Aí continua dizendo, por isso há entre vós muitos fortes e saudáveis, e não poucos vivos. Por isso há entre vós muitos fortes e saudáveis, e não poucos vivos. Quando come e bebe para a sua condenação, há entre nós, o povo de Deus, fracos, doentes e mortos. Quando comemos discernindo, entendendo o sacrifício de Jesus, o perdão alcançado por esse sacrifício, o vai e não peque mais, comemos para a nossa salvação, somos fortes, somos saudáveis e somos vivos. Diga, eu sou forte. Diga, eu sou saudável e estou vivo. Irmão, o Senhor, ele olha do céu, ele só vê, primeiro, teologicamente, ele vê 3 tipos de pessoas: judeu, gentil e igreja. Já expliquei isso aqui numa outra ocasião. Mas, ele olhando para o céu de uma forma, sem separação de judeu, gentil e igreja, ele vê mortos e vivos. Mortos para ele e vivos para o mundo. Mortos para o mundo e vivo para ele. Morto para o mundo, blindado e protegido por ele. Vivo para o mundo, de costas para Deus e Deus para ele. A palavra de Deus diz assim, ó: se vocês estiverem em mim, eu estou em vós. Se vocês não estiverem em mim, eu não estou em vós. Então o Espírito Santo é uma condição quando nós estamos em Cristo. Então, se eu estiver em Cristo, o Espírito Santo está em nós. Se nós não estivermos em Cristo, o Espírito Santo não está em nós. Então, come sem discernir, porque come para mostrar para os outros. E o grande problema de comer e beber do cálice não é o pecado que você cometeu semana passada ou ontem. O grande problema de participar do cálice indignamente é não discernir o corpo. Porque quem discerne o corpo valoriza o Cristo. Quando você entende o que aconteceu com Jesus, você valoriza o sacrifício, porque ninguém faria isso por nós. Alguém já morreu de amor por você? Já, Jesus. Jesus, ele foi à morte de cruz por amor a nós.
E aí entra o texto que eu li aqui, num outro culto, acho que foi de quarta-feira, de Hebreus capítulo 16 e verso 9. Glória a Deus, para entender que você tem direitos, mas que também você tem deveres. O seu dever é ser firme, dá glória a Deus, porque você é firme. Aleluia, você é firme. Esse é o dever. E o direito? A herança, como filho, como filha. Herança de quê? Herança de tudo, irmão. Herança, uma vida plena, uma vida saudável, uma vida abençoada, uma vida, sabe, cheia do Espírito Santo. Hebreus 9,16. Glória a Deus, glória a Deus. Hebreus 9,16 diz assim, ó. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia foi inspirada por Deus. Tudo foi feito por Jesus. No princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo, irmão, primeiro se transliterou, está na palavra. Em primeiro lugar, você conhece a Jesus aqui, depois ele se revela aqui. Esse aqui é o testamento de Jesus. Para este testamento ter validade, Jesus precisou morrer, porque nenhum testamento tem validade enquanto quem o fez está vivo. Por isso ele morreu, para que esse testamento pudesse ter, aleluia, legalidade, para acontecer na íntegra ao seu favor. Aqui existem promessas infindáveis para a tua vida, para a tua casa, para a sua família, aleluia, para a sua salvação. Tem promessas aqui na terra, promessas lá no céu. Diga alguma coisa a ele, porque ele te fez promessas e tudo estava no testamento. Quando ele morreu, a promessa te alcançou. Diga glória a Deus. Aleluia. A promessa é nossa. A promessa é minha, a promessa é sua. Nós temos esse direito, fique de pé em nome de Jesus. Nós temos o direito da promessa. Um dos grandes problemas da igreja, me pergunte qual era o grande problema da igreja? Esperar em Deus somente para a salvação. Então achava que iria viver na terra uma vida deplorável, miserável, uma vida capenga aqui na terra, mas ia herdar o céu. Não. O testamento começa a se cumprir em vida. Você reinará em vida com o Senhor. O Senhor te deixará forte, diga glória a Deus. O Senhor te tornará saudável, diga glória a Deus. E o Senhor te deixa vivo, dá glória para Ele. Tudo porque você discerne o sacrifício de Jesus, você entende o corpo e honra aquele que foi à cruz por você, e por sua morte na cruz, o perdão dos pecados nos alcançou. E hoje você é livre. Hoje você é livre. Feche os seus olhos em nome de Jesus.